noite, irmãos. Graça e paz. Obrigado. Amém? Amém. Vamos caminhar um pouquinho mais. Hoje de manhã nós estudamos um pouquinho a respeito da filiação. Nós temos muito assunto nos dois pontos, tanto da paternidade quanto da ansiedade. Possivelmente nós não vamos conseguir vencer todo o assunto nesse fim de semana, mas eu estou fazendo uma opção. Eu vou devagar, eu vou deixar bem. Eu vou cada etapa devagar para ficar bem compreendido o texto bíblico. Mesmo que a gente não complete todo o estudo, o Senhor depois providencia a maneira da gente terminar ele. Então, vamos abrir em 1 Tessalonicenses, um texto muito conhecido, capítulo 5, versículo 23. Ok. Irmãos, até que horas eu tenho? Uma hora. Joga. Tá. Vamos lá. O texto bíblico diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nos ajuda, nos socorre. Dependemos do Teu Espírito Santo para termos uma compreensão de quem Tu és e de quem nós somos. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos o texto bíblico. Dá-nos compreensão desse assunto chamado ansiedade e livra-nos para que nós encontremos descanso em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, talvez um dos maiores problemas que a gente tem ao lidar com a alma humana é que nós não sabemos exatamente como ela funciona. A Bíblia ela nos dá muitas pistas, tem artigos, tem livros bons de muitos irmãos que vão explicando para nós o funcionamento da alma. Ninguém entende do ser humano como Deus, porque o ser humano é criação dele. Então a Bíblia ela não se propõe a ser um manual de medicina, porém a Bíblia é um manual que nos esclarece tudo aquilo que temos necessidade sobre o nosso funcionamento. Então vai da gente garimpar as Escrituras, vai da gente compreender os textos bíblicos e trazer então uma revelação ao nosso coração do nosso funcionamento. Muitas vezes nós desconhecemos o que acontece conosco. Quando hoje de manhã eu compartilhei com os irmãos que eu tive uma crise de ansiedade e de depressão muito violenta aos 23 anos de idade, a primeira coisa que eu ouvi dos líderes da igreja é que eu estava em pecado. A segunda coisa que eu ouvi é que aquilo era um espírito maligno. E eu não estava nem em pecado, nem estava com um espírito maligno. Eu estava numa crise severa do meu funcionamento. Só que eu próprio já era formado em psicologia e não compreendia o que eu vou partilhar hoje com os irmãos. Essa compreensão veio ao longo dos anos. Então, a gente às vezes sai de um estudo, sai de uma faculdade sem ter a compreensão adequada do funcionamento da gente e daquilo que ocorre conosco. As Escrituras estão nos ensinando, nesse texto, que nós temos 3 elementos dentro de nós. Nós temos o nosso espírito, nós temos a nossa alma e nós temos o nosso corpo físico. Então nós temos 3 elementos. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros
e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Esses 3 elementos precisam ser trabalhados pelo nosso Senhor. O texto bíblico diz que eles precisam ser santificados. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Eu vou gastar um tempinho hoje falando com vocês a respeito do funcionamento do nosso corpo. E se o Senhor nos permitir, amanhã de manhã nós vamos entrar no funcionamento da nossa alma. Tá? Deixa eu dar um panorama bem rapidinho e bem geral. O nosso espírito é a parte que toca a Deus. É uma parte eterna. Ela não morre. Seja crente, seja ímpio, ela não vai morrer. O ímpio, o espírito dele, ao morrer, vai para um lugar chamado Sheol, ou Hades, e vai aguardar o dia do juízo. O crente, o espírito dele, quando o corpo físico morre, ele sobe ao Senhor e vai morar no paraíso. Então nós temos esse espírito. Esse espírito, ele é composto, não vou estudar isso com os irmãos, mas tem texto bíblico para tudo isso. Se alguém estiver interessado depois, eu te dou o material, o que você precisa ler. O nosso espírito tem 3 ferramentas dentro dela. O nosso espírito tem a consciência, que nos diz o que é certo e o que é errado. O nosso espírito tem a intuição, é uma outra ferramenta, que é uma forte impressão de algo, sem a gente poder explicar aquele algo, mas você tem uma impressão. Todos nós já tivemos isso daqui, num ou outro momento da nossa vida. Você bate o olho em alguém, as mulheres especialmente, tem isso. Tem alguma coisa aqui dentro que está me incomodando. É uma intuição. Essa ferramenta habita dentro do nosso espírito. E a comunhão, que ela nasce em nós morta, porque nós nascemos em pecado. Nós não temos condições de ter comunhão com o nosso Deus, né? Então essas 3 ferramentas habitam no espírito, não é objeto do nosso estudo. A alma, ou a psique, a palavra psique ela é tirada do grego. No grego existem 3 palavras para expressar vida. Vida para nós é traduzido, para nós sempre é vida no grego, para o português, desculpem, sempre é vida, mas no grego nós temos 3 palavras que traduzem vida. A primeira, zoe, que significa vida de Deus. A segunda, psique, que significa vida da alma. Por isso que a psicologia, ela estuda o quê? A alma do ser humano, o funcionamento do eu do ser humano, de quem o ser humano é. E nós temos a palavra bios, que significa a vida natural, da onde é tirado o estudo da biologia. Bio, ali, vem do grego bios, que significa a vida natural. Então, nós temos nas Escrituras essas 3 palavras traduzidas para nós sempre por vida. Então, nós temos que aprender, vocês estão no seminário, a ter um manualzinho aí, a ter um bom dicionário. Hoje a gente tem um Strong, que vocês conseguem abaixar aí no celular, pelo menos não para a Apple, mas para o outro sistema, ele funciona, é gratuito, tem em português, e ali você vai tendo a palavra que está sendo traduzida. Por exemplo, não abra. João 10, Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. A palavra traduzida por vida ali é zoe, vida de Deus. Eu vim para que vocês tenham a zoe de Deus, a vida de Deus. Porém, o versículo seguinte diz assim: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. A palavra traduzida ali é psique. Olha que coisa linda. De que jeito que a zoe de Deus é derramada em nós? Quando a psique morre. Quando quem eu sou
morre. Aí a zoe de Deus, a vida de Deus é derramada dentro de nós. Então as Escrituras são maravilhosas e essa alma, ela precisa ser santificada. O problema é que nós temos 3 elementos também na psique. Na psique eu tenho o pensamento, eu tenho a emoção, o afeto, e eu tenho a vontade. Os 3 elementos estão dentro da psique do ser humano. Então, quem que eu sou? Quem que o Omar é? Quem que a Ruth é? Nós somos o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos. Esses são os 3 componentes da alma. Vamos lá, vamos fazer um movimentinho para a gente decorar. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Vamos lá. Pensamento, emoção e vontade. Porém, a Bíblia, dentro dessa alma, ela ensina um funcionamento. Ela diz o seguinte, que eu só sinto o que eu sinto, porque eu penso o que eu penso. Nas Escrituras, o pensamento tem um lugar maior. E o afeto deriva das Escrituras. Não abram, só vou citar o texto bíblico. João capítulo 16, versículos 5 e 6, Jesus diz assim, ele fala da morte dele, eu vou subir ao Pai, e aí no versículo 6, então o assunto que ele está tratando é morte, o pensamento é morte. Se você tiver um problema com morte, qual vai ser o sentimento? Tristeza. Aí Jesus diz assim, porque eu vos tenho dito isto, a tristeza encheu o vosso coração. Olha a clareza do texto bíblico. Pensou em morte, sentiu tristeza. Porque nas Escrituras a emoção deriva do pensamento. O problema é que tem alguns de nós que o pensamento é rapidinho. Ele é acelerado. Sabe aquele carro turbo? Sabe aquele carro que gosta de uma velocidade? Tem alguns de nós aqui que pensamos muito. Por isso a emoção você acorda um dia feliz da vida. No dia seguinte você pôs um pensamento triste, você está cabisbaixo. Você acorda um dia amando o irmão. No outro dia você dá uma torcida de boca para ele. E por que essa variação está dentro de nós? Porque o pensamento está dentro de nós. Nossa mente está pensando mais do que deveria. E esses 3 elementos do que eu penso, do que eu sinto e do que eu decido, eles precisam passar pela santificação do Senhor. Os irmãos estão entendendo? E existe uma curiosidade. Eu não sei se é o Spurgeon ou se é o Martin Lloyd Jones. Um dos dois tem uma frase que diz o seguinte, que a distância do céu e do inferno é de um palmo. Eu penso, mas eu consegui sentir aquilo demora. O salmista, no Salmo 42, ele diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu Deus e Redentor meu. É como se a alma dele estivesse fazendo assim, o afeto, fica quieto. Você ainda não entendeu que é para esperar no Senhor? Por que você está tão ansiosa? Por que você está tão agitada? O pensamento, ele consegue compreender uma verdade que a alma, que o afeto vai levar muitos dias, às vezes muitas semanas, para se sujeitar àquele entendimento. E se nós não compreendemos esse pensamento, você vai para um aconselhamento, irmão, já entendi, mas eu não
não consigo descansar em Deus. E o irmão corre o risco de dizer que você é incrédulo. Quando na verdade não tem nada de incredulidade. Quando na verdade o que está acontecendo é um processo natural, onde a mente compreendeu, mas o afeto ainda precisa da santificação da parte do Senhor. Os irmãos estão conseguindo entender? Então é simples e é maravilhoso quando a gente vai entendendo a maneira pela qual nós vamos funcionando. E aí, o pensamento e a emoção agem diretamente sobre a vontade. Então tem alguns de nós aqui que somos objetivos, que pensamos muito. Esses demoram para tomar a decisão, porque a decisão tem que vir do pensamento. O pensamento compreendeu, eles vão lá e decidem. Mas tem alguns de nós aqui que somos, como eu já fui, emotivos. Gente, eu era meloso. Só pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Eu dava um jeito de achar minha esposa durante a noite. Eu tinha que dar um jeitinho de abraçar ela, de segurar ela, de tocar ela. Eu dava um jeitinho disso daí acontecer, porque eu era de um nível afetivo exacerbado, extremado. Quem é mais afetivo corre o risco de tomar decisões baseado na emoção. O problema é que a emoção muda de dia para dia. Tem dia que você acorda amando, parceiro. Tem dia que você acorda de boa com ele. Tem dia que você não quer saber dele. Por isso Deus proibiu as mulheres do governo. A regra é a seguinte: quando o público ri é porque a verdade entrou. Por que Deus proibiu a mulher do governo? Porque ela é mais carregada na emoção. Então seria um governo mais instável. Para uma mulher ter um governo mais estável, ela tem que se tornar muito objetiva dentro dela. Os irmãos estão entendendo? Porém, minhas irmãs, eu vou ser bem honesto, as melhores visitas que eu fiz, os melhores aconselhamentos fora que eu fiz, quem percebeu foi minha esposa, não fui eu. César, eu não vi fulano, não vi ciclano, você não vai lá dar uma olhadinha? Gente, eu fui na hora de Deus, porque quem percebeu foi ela, e não eu. Então a emoção tem o seu lugar, precisa ter o seu momento, mas ela não pode governar a nossa vida, porque o processo se dá inicialmente no nosso pensamento. E aí, a última parte que nós temos, então, o pensamento afeta a emoção, e o pensamento e a emoção decidem a vontade. Então, esta é a alma. Porém, nós temos o corpo. O nosso corpo é uma parte importante do nosso ser, porque é através dele que nós nos expressamos. Então, o corpo diz o que está dentro de nós. Enquanto o espírito é uma parte imaterial, que nós não vemos, e a nossa psique também ela não é tocada, ela é imaterial, mas ela é vista através do pensamento, da emoção e da vontade. Porém, o nosso corpo é a parte visível nossa. É por ele que nós expressamos tudo aquilo que habita na nossa psique, no nosso espírito. É expressado através do nosso corpo. Porém, o corpo também tem que ser santificado. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Então o nosso corpo também precisa da visitação do Senhor, de tal forma que aquele que é muito intenso, como eu era no afeto, tive que aprender a ser mais moderado e expressar o afeto de um jeito adequado, de um jeito correto, pôr para fora aquilo que estava dentro de um jeito moderado, de um jeito não agitado. Vamos lá.
Vou começar com as perguntas. Quem aqui é agitado, levanta a mão. Você é ansioso. Porque a agitação é a primeira expressão da ansiedade. É a primeira expressão. Nós temos muitas, como nós vamos ver hoje. Mas eu quero hoje à noite, como eu falei, eu preciso construir um entendimento na mente dos irmãos. Então eu vou começar de trás para frente. Eu quero começar com o nosso corpo, explicando algumas coisas sobre o nosso corpo. O que acontece conosco? Quando você sobrecarrega a mente, então você começa a pensar um pouco mais do que deve. Se você ficar nisso um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pode ser no mesmo assunto, pode ser em assuntos variados. Se você sobrecarregar a mente, depois de algum tempo, você vai começar a sobrecarregar o afeto. Porque é impossível pensar e não sentir. Para isso acontecer, você tem que estar bem pirado. O psicopata, ele é diminuído no sentimento dele. Não que ele não tenha, mas ele é completamente diminuído no sentimento dele. Não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de nós, de gente normal, certo? Pelo menos a gente supõe, né? Então você sobrecarregou a mente, você sobrecarrega o afeto. Depois de alguns dias, algumas semanas, ou alguns meses, com afeto sobrecarregado, você começa a sobrecarregar o corpo. É ali que a gente começa, opa, eu não estou bem. Tem alguma coisa acontecendo dentro de mim. Em geral, na imaturidade nossa, nós não percebemos o que nós pensamos. Meus queridos, se eu perguntar para a grande maioria dos irmãos, inclusive os mais velhos, se você tem uma noção do que você pensa, a grande maioria de nós pensa sem perceber. Você está com um fluxo de pensamento dentro de você, sem você perceber que aquilo está acontecendo dentro de você. Então você vai se sobrecarregando emocionalmente, e aí você começa a ter as emoções que são próprias: ansiedade, irritação, medo, a raiva, tristeza, angústia. Você começa a ter emoções que estão derivadas daquele pensamento que você está tendo e não está percebendo. Só que você só vai perceber isso quando? Você só vai perceber quando você foi afetado no seu corpo. E aí você desenvolve uma coisa chamada psicossomatização. Psico, mente, soma, corpo. Um estado da mente que é produzido dentro do corpo. Como eu falei para os irmãos, não acreditem em mim. Acreditem nas Escrituras. Abram no Salmo 32. Versículo 1 a 3 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dor. Olha o que ele diz: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. O que é isso? Se não um estado de psicossomatização. Não abra. Marcos 7, Jesus falou assim: de dentro do coração do homem é que brotam os primeiro pecado, maus pensamentos. Primeiro lugar que o pecado atingiu o ser humano foi na mente. Temos pensamentos que não são segundo Deus. Não levante a mão, mas você nunca matou ninguém na tua cabeça? Bateu uns 500.
Você está rindo demais. Desculpa. Depois eu brinco com você. Oh! Você nunca teve pensamento do futuro, que é ansiedade? Todos nós temos pensamentos. E temos esses pensamentos, e como diz o salmista no Salmo 19, ele diz assim: Senhor, perdoa-me das faltas que me são ocultas. Nós estamos com um pensamento dentro de nós, e aquilo começa a aparecer no nosso corpo. A inquietação, a agitação, é porque nós estamos com uma série de coisas dentro de nós que não estão resolvidas, que não estão em paz. Por isso aparece em forma de agitação. Os irmãos estão entendendo? Porém, você quer ver uma somatização, mas bem, um quadro de somatização, mas bem significativo? Abra no Salmo 38. Olha a crise de Davi. Todos nós, 100% de nós, colocamos no corpo o estado emocional. Porém, nós colocamos em graus muito variados. Então, alguns de nós somatizam quase nada. Outros de nós somatizamos, colocamos no corpo quase tudo. Então, você tem dor de todo tipo dentro de você. Você está me entendendo? De todos os órgãos que nós temos, o mais sensível é o intestino. Porque ali é que as químicas são derramadas. Ninguém aqui nunca teve uma diarreia depois de uma situação difícil? Uma constipação? Você reter, segurar? Tudo isso, eu já vou explicar, faz parte do processo orgânico nosso. E faz parte desse processo de santidade que a gente tem que ter. Olha o que Davi viveu. Davi estava com pensamentos que gerou um sentimento dentro dele, o sentimento da culpa. Olha como é que ele começa. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, e como fardos pesados excedem as minhas forças. Primeira somatização. Ele começou a ter prostração, um esgotamento. Porque ele está falando aqui que a força dele se esvaiu. O nome disso é prostração. A vitamina D alterada em nós, e hoje é uma praga a vitamina D, porque nenhum de nós mais toma sol. A vitamina D alterada em nós dá prostração. Então, antes de dizer que é uma somatização, a gente tem que ver se a vitamina D tua é normal. Tá? A ferritina alterada também dá prostração. O ferro em excesso dentro do organismo também vai dar um corpo esgotado. Então, antes de dizer que algo procede da emoção, eu tenho que verificar se aquilo não é orgânico, se aquilo não é químico dentro de mim. Então, a primeira somatização que Davi teve, porque ele estava lidando com a emoção da culpa, foi a prostração. Aí ele diz assim: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Segunda somatização, ele teve problema de pele. O problema de pele dele derivou de somatização. A pele é o maior órgão que nós temos. E alguns de nós simplesmente colocamos na pele a nossa somatização. A mente está pesada, a emoção está pesada, e isso aparece na nossa pele. Então tem doenças e mais doenças que derivam doenças e mais doenças da pele, que derivam do estado emocional. Aí ele diz assim: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. De novo a prostração.
ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. O lombo é isso daqui. Isso daqui é o lombo, essa parte. Então ele tinha uma variação de temperatura no corpo dele. Tirando a menopausa de algumas irmãs, que de repente dá um calorão, tirando a menopausa, às vezes você sente uma variação na tua temperatura. De vez em quando você vai conversar com alguém que é muito importante, você percebe tua mão gelada? Somatização. Uma crise de ansiedade que você está colocando no corpo. Então o corpo pode tanto esquentar, quanto ele pode esfriar. Isso é uma somatização. Quando Jesus, lá em Lucas 22, ele tem o suor com o sangue, o nome daquilo, vocês sabem disso, é hematidrose. É um suor excessivo. Só que no caso de Jesus foi tão violento, que as gotas não eram de suor, as gotas eram de sangue. Rompeu o vaso capilar mais profundo, de tão tenso que ele estava naquilo que ele ia passar. Ele era um homem, como eu e como você. Ele teve um quadro de hematidrose naquele momento. Um quadro onde a angústia que ele estava vivendo apareceu. Angústia e emoção. Vou explicar todas essas emoções para os irmãos. Essa angústia que ele estava vivendo apareceu na forma de um suor com sangue. Então Davi tem isso daqui. Aí ele diz assim: estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Isso daqui é angústia, porque já ele vai falar de novo do coração. Aqui ele está angustiado, é uma emoção, e a angústia deixa a gente inquieto. Você já teve uma situação bem difícil, em que você deitou na cama, e você não conseguia ficar na cama, você levantou e foi para a sala, e você não conseguia ficar na sala, você levanta e vai para a cozinha, e você não consegue ficar nas cozinhas, e você tem uma inquietação maior. O nome disso, dessa emoção, é angústia. Jesus foi e orou 3 vezes. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Um desassossego dentro do coração. A pior de todas as emoções. Essa é desesperadora. Vou explicar para os irmãos de onde ela deriva depois. Vejam que outras somatizações. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ele expressa uma segunda emoção, a ansiedade. A ansiedade, meus queridos, é uma emoção. E eu vou falar algo que os estudantes aí vão me questionar. E depois a gente bate um papo sobre isso. A ansiedade, ela não é pecado. O pecado é andar na ansiedade. Não andeis ansiosos. Repetido em Filipenses. Não andeis ansiosos. Se a ansiedade fosse pecado, a gente estava perdido. Eu bato o carro, vejo o sangue escorrendo de um dos meus filhos, fico taquicárdico, fico agitado, estou ansioso. Vocês acham que Deus vai me condenar dizendo que eu estou em pecado de ansiedade? Meus queridos, a ansiedade é um sentimento natural. Porém, não cuidado nos coloca em pecado. Nos coloca em pecado. Então, o nosso problema é permitir os pensamentos que produzem o andar ansioso. Os irmãos estão conseguindo entender? Porque é impossível, num corpo caído e num mundo caído, vivermos sem ter essa emoção.
tivermos um corpo glorificado, com a mente nova, com afeto novo, aí nós não teremos essa emoção. Essa emoção não mais existirá dentro de nós. Vejam mais, ele diz assim: bate-me excitado o coração, taquicardia. Quem aqui já teve? Se brincar, quase todos nós. Um ataque cardíaco em determinadas situações. Faltam-me as forças. De novo ele repete. A terceira vez ele está falando das forças. Por quê? Porque você não percebeu que você já esgotou a mente, já esgotou o afeto, e agora é o teu corpo que está dando sinal dizendo: ô fulano, para. Eu não estou aguentando. Eu não estou suportando esse jeito que você está vivendo. Então, a falta de força e de vigor é um quadro muito característico, muito próprio de uma crise de ansiedade. Aí diz assim: à luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. De vez em quando você abre o olho e vê um monte de pontinho. De vez em quando, o músculo pula. De vez em quando, até o corpo treme. Hoje o nível de ansiedade é tão grande que a gente tem o que a medicina chama de síndrome das pernas inquietas. Quem aqui já teve? A perna fica repuxando, dá um cansaço na perna. Depois a gente resolve o assunto. O que é isso? É um quadro de ansiedade. Então aí ele começa a dizer dos olhos sendo afetados por causa daquele estado emocional. Um tempo atrás, então o nosso corpo reage ao nosso pensamento e ao nosso afeto. Porém, eu preciso explicar algumas coisas para os irmãos a respeito do nosso corpo. O nosso corpo tem duas glândulas que produzem químicas. Tem a hipófise, aqui no cérebro, e tem a suprarrenal, que são duas glândulas que estão em cima dos rins. Ela parece uma amendoazinha, ali em cima dos rins. A suprarrenal, ela está no que é chamado pela medicina, no sistema parasimpático, no sistema autônomo. A suprarrenal não é governada pelo cérebro. Ela tem vontade própria. E tem alguns órgãos dentro de nós que o cérebro não governa. O próprio órgão é quem legisla sobre si. Ele mesmo é quem determina. Tem partes, por exemplo, do nosso intestino baixo, finalzinho do intestino baixo nosso, próximo do canal do reto, desculpem colocar dessa forma, mas estou colocando uma coisa que é sabida dos irmãos. Também está no sistema parasimpático. Você não tem controle. Por isso que alguns de nós fazemos uma diarreia de um momento para o outro. E você não tem controle daquilo. Você faz uma constipação, você segura as fezes e você não consegue evacuar por dias. Por quê? Porque está dentro de um sistema próprio. Por algum motivo, aquele organismo, aquela parte do organismo está reagindo a alguma coisa que houve na tua emoção. Meus queridos, tudo que eu estou falando é extremamente espiritual. Porque a gente tem isso. E aí a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. Mas é o funcionamento que Deus criou. A suprarrenal, ela produz duas químicas que são extremamente ligadas à ansiedade. Produz adrenalina e cortisol. Quem produz é a suprarrenal. A adrenalina, ela é uma química de estado de alerta. Então, quando você se sentir, guarde essa palavra que eu já vou explicar ela, ameaçado, a suprarrenal começa a funcionar. E ela começa 30 segundos, tem química,
tem adrenalina no teu intestino. Então o teu intestino começa a receber. Só que o alvo da adrenalina, porque como é uma química de estado de alerta, digamos que eu tenha medo de cachorro. E entra um cachorro aqui. Entra e ele late. Eu tenho medo. A minha suprarrenal meu organismo, na suprarrenal, vai se sentir ameaçada, porque eu tenho medo. Ela começa a produzir a química dentro de mim. A química é derramada no intestino, só que ela cai na corrente sanguínea, e em 30 segundos, 1 minuto, eu estou com um músculo, o alvo da adrenalina é o músculo. Eu estou com um músculo entorpecido de adrenalina. Por quê? Porque eu vou subir no piano. Mas o cachorro não me pega. Eu preciso achar um jeito de reagir. Então você tem a musculatura toda cheia de química. Sabe aquela dor no trapézio? Quem aqui tem dor no trapézio? Adrenalina. Porque é um dos lugares que mais absorve. Está vendo como que eu estou falando é espiritual? Essa dor faz você ficar irritada. E irritação é pecado. Pelo menos a ira fora de Deus. Irai-vos e não pequeis. Tem uma ira que é possível. Mas, em geral, nós levamos muito tempo a adquirir essa ira. Por quê? Porque alguma coisa te ameaçou. E se você não souber entender o que está te ameaçando, você fica o tempo todo nesse estado de tensão. Eu tenho irmãos que têm rigidez muscular. Tem irmãos que o olho, como eu falei, fica pulando, que tem músculo que pula involuntariamente no corpo. Alguns de nós têm dores no corpo. Alguns de nós desenvolvem de um jeito mais elaborado uma coisa chamada fibromialgia, que é uma dor generalizada no organismo da gente. Meus queridos, é o corpo precisando de santificação. Só que ele está reagindo a um estado da mente e da emoção. O corpo é a ponta final. Prestem atenção no que eu vou dizer. Quando uma criança tem febre, a mãe, qual a primeira providência da mãe? Dá um remedinho, dá um antitérmico. Se a febre continua, o que a mãe entende? Está com alguma infecção. A febre, ela é para nós um sinal de que há algum desajuste no organismo. Uma infecçãozinha de ouvido, de garganta, que são as mais comuns que tem em criança. Vocês estão me entendendo? Quando o nosso corpo está reagindo ao que ocorre conosco, aquilo é como uma febre. É um sinal de que eu andei tropeçando no que eu penso e no que eu sinto. Está fazendo sentido para os irmãos? Então eu começo a usar aquilo a meu favor. Porque eu entendo que eu estou de alguma forma sobrecarregado, ou no pensamento, ou na emoção. Então eu vou montar um quadro para vocês. Projeta, olha lá, o corpo. Olha o que nós vamos ter. Dor muscular, musculatura tensa, trapézio, musculatura fibrilando no corpo. O que mais? Olha a região da garganta. Eu posso ter dor de garganta, nó na garganta, apertamento. Tem gente que quebra dente aqui. Tem gente que quebra dente aqui. Oh. Está tão tenso. Está tão tenso. Essa musculatura aqui é a musculatura mais forte do nosso organismo. A gente pode muito com essa musculatura. E nós temos um problema. Essa região aqui, ela é muito cheia de órgão esponjoso. Então aqui absorve muita adrenalina.
Então, como o alvo da adrenalina é o músculo, e aqui tem um músculo muito potente, para aqui. Também aqui tem um músculo muito alto, que vai parar aqui, no trapézio. Também aqui tem muito órgão esponjoso. Então, de repente, você tem um problema com a voz, tem um problema com a garganta, tem uma dor de garganta inesperada. Tudo por quê? Você faz bruxismo. O que é bruxismo? Roçar os dentes. Faz isso à noite. Tudo isso é o quê? Adrenalina. Porém, o que faz a suprarrenal funcionar? O que faz a suprarrenal funcionar é uma coisinha chamada ameaça. Então, vou pegar os estudantes. O reitor chama um de vocês sem falar o motivo. Aí você tem aquela noite tumultuada. Por quê? Porque você está se sentindo ameaçado por algum motivo. Aí você tem uma dificuldade de se sentir aceita, se sentir amada, se sentir aceita. O que você faz? A hora que você vai conversar com uma pessoa que é nova para você, coração disparado. À noite você faz apertamento. Tudo isso é o quê? A suprarrenal que funcionou. Porque você está se sentindo ameaçado por alguma coisa. Se tem uma coisa que nós temos nessa vida, é sensação de ameaça. Os irmãos estão entendendo? Especialmente os jovens. Gente, eu fui tímido. Mas eu fui tímido. Na barra da saia da minha mãe. O que me salvou é que eu saí aos 12 anos de idade para estudar. E aí eu fui obrigado a lidar com a vida. Aos 15 fui para Curitiba, me converti e fui para Curitiba. Fui lidando com a vida. Gente, eu ia para uma reunião de jovens taquicárdico. Passei a usar remédio de pressão aos 35 anos de idade. Por quê? Por causa das ameaças que eu tinha na vida. Até que eu fui entendendo todo esse evangelho que eu estou partilhando com vocês. E fui resolvendo as coisas que me ameaçavam. Quantos de nós não levantamos a voz porque não estamos nos sentindo ameaçados? Quantos de nós não nos irritamos porque a gente está se sentindo ameaçado? Quantos de nós não entramos em crise de ansiedade porque estamos nos sentindo ameaçados? Quantos de nós não fofocamos porque estamos nos sentindo ameaçados? A ameaça produz o medo, produz todas essas sensações dentro de nós. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Aí, você pode ter enxaqueca. Alguém aqui tem enxaqueca? Tem gente que levantou as duas mãos. Tem gente que tem enxaqueca. Quem tem enxaqueca é quem pensa muito. Mente corre solta. É um carro de 500 cavalos de potência. Mente corre disparada. Alguns têm labirintite de fundo emocional. O que é labirintite? Tontura. Alguém aqui tem? Não, mas aos 80 anos também, né? Não querer ter uma labirintite, tá bom demais, né? Aí tá querendo muita coisa, né, irmão? Por quê? O que nos dá o senso de equilíbrio não é a visão. O que nos dá o senso de equilíbrio é a audição. Então, por exemplo, você está sentado e você levanta muito rápido. Então, o cérebro demora para fazer a medida. Então, você faz aquilo muito rápido e aí você tem uma tontura. É por quê? É porque você saiu de um ponto para o outro. Por isso você está tendo a tontura. Mas alguns de nós têm uma labirintite meio crônica. De tempo em tempo você está tendo ela. Por quê? O canal auditivo é um músculo.
está entorpecido de adrenalina, ele não funciona com normalidade. E aí você vai ter labirintite de fundo emocional, não de fundo orgânico. Vocês estão me entendendo? Às vezes tem um martelinho na cabeça. Às vezes tem um som na cabeça. Que fica tranquilo, você não está endoidando. É só o músculo entorpecido de adrenalina, que vai produzindo dentro de nós essas sensações. Meus queridos, tudo que eu estou falando é espiritual. Ou vocês acham que eu não tenho gente que senta lá, crente? César, acho que estou enlouquecendo, tem um martelinho no meu ouvido, tem um martelinho no meu ouvido. Gente, a gente não sabe o que está acontecendo, dá desespero. Que outras somatizações nós podemos ter? Você pode ter uma dificuldade de respirar. Alguns de nós perdemos a coordenação da respiração. E aí você tem uma sensação de fadiga. Alguns de nós podemos ter um nó na garganta. Alguém já teve? A traqueia, ela fica rígida quando você está com muita adrenalina. E aí você tem a sensação que tem um bolo na garganta. E aí dá um desespero, achando que você vai morrer, que você não vai conseguir respirar direito. Tudo isso é o quê? É uma reação física e orgânica que nós estamos tendo. Os irmãos estão entendendo? Essa dor no peito que dá às vezes. Alguns de nós, eu parei no cardiologista com 21 anos de idade, parei no neurologista com 12. Eu gostei de médico, hein? Por quê? Porque eu somatizava demais. Eu colocava muito no corpo o meu estado emocional. E como eu era quieto, tudo aquilo agravava. Presta atenção. Se você somatiza, aprenda a conversar. Porque o conversado envia. Essa angina, essa dor que pode dar às vezes, ela pode ser de você comer muito rápido. Você come rápido, você engole ar. Meus queridos, esse ar tem que ir para algum lugar. Ele sobe. E aí dá uma dor aqui. Você pode respirar mal. Você pode falar de um jeito ruim. Você pode, no falar, engolir ar. Meus queridos, tudo isso vai aparecer em forma de dor. E aí, meu Deus, estou morrendo, o que vai acontecer comigo? Eu morri não sei quantas vezes na vida de comer muito rápido. Mas eu achava que eu estava morrendo. Tudo era somatização. Tudo bem até aqui? Porém, eu preciso agora explicar algumas coisas do cérebro nosso. Deixa eu terminar, isso eu vou entrar só amanhã. Nós temos 7 minutos. Eu não vou falar do cérebro. Coloca o restante do slide. Olha as emoções mais comuns que nós temos. Se o Senhor permitir, nós não teríamos tempo. Eu precisaria de amanhã, o dia todo, para explicar as emoções. Então, o que a Bíblia nos ensina? Volta anterior. Isso. Que o pensamento determina a emoção. Quais as emoções mais comuns? Ansiedade, angústia, medo, tristeza, irritação, raiva, desânimo, culpa e insegurança. Esses afetos derivam dos pensamentos. Eu vou deixar com os irmãos aqui, tá? Vai ficar aqui esse slide com os irmãos. E aí, como eu expliquei, sobrecarregou a mente, sobrecarregou o afeto, você vai sobrecarregar o corpo. E o corpo nosso precisa ser santificado de acordo com as Escrituras. Eu preciso explicar algo do pensamento. Eu vou voltar nesse slide amanhã. Mas a última fronteira da medicina é o nosso cérebro. Com os exames de imagem com cor, a medicina começou a avançar muito. Então eles colocam o sujeito numa máquina de PET scan, que é uma máquina que vê a imagem com a cor em movimento. É ver o funcionamento do cérebro. Então projeta lá uma foto
Você entra naquela máquina, é o jeito que eles estudam, projeta lá um mar calmo, um lago calmo, e aí eles veem como é que o teu cérebro está funcionando. Projeta uma cena de nudez e vê como que o teu cérebro funciona. Projeta uma cena de assassinato e vê como é que o teu cérebro funciona. Então a medicina, ela está criando alguns entendimentos que alguns são corroborados pela Escritura. Por exemplo, a medicina descobriu que nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios, com mais cerca de 85 bilhões de células de suporte. Então é muito neurônio. Esses neurônios se ligam um no outro e formam um fio. O pensamento nosso passa por este fio. Estes neurônios, eles se ligam um no outro. E esta ligação se chama sinapse. Essa ligação precisa de um óleozinho para lubrificar ela, para o pensamento correr de um jeito adequado. Mas o que se descobriu? Que o pensamento, que é criado um fiozinho de neurônio, aí esse fio, ele abre 5 frentes. E essas 5 frentes formam 5 fios. E aí, cada fio forma mais um tanto, e depois cria mais 3, 4, 5 frentes. Nós temos, num cérebro humano, cerca de 64 mil quilômetros de fio. Caramba! Um cérebro humano. Dá para dar a volta na Terra quase 2 vezes. Um cérebro humano. Então, vai depender do formato da caixa craniana, vai depender da alimentação, vai depender da genética que nós temos, e o pensamento vai correr de uma ou de outra maneira dentro de nós. Vocês estão entendendo? Por que escolheu a estrada 1 e não a estrada 50 mil? Por que optou por um caminho e não por outro caminho no pensamento? Queridos, olha o que a Bíblia diz. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Meus queridos, o que eu estou falando é espiritual. O que eu estou falando é espiritual. Porque é neste fiozinho que nós vamos ser renovados. Vocês estão entendendo? Aí descobriu-se o seguinte, que se essa ligação do neurônio não tem esse óleozinho chamado serotonina de um jeito adequado, o fio é quebrado. É como um fio de eletricidade quebrado, onde a transmissão da eletricidade não corre de um jeito adequado. Por isso que alguns de nós têm problema na forma de pensar. O pecado impactou o nosso cérebro. Por exemplo, existe uma doença chamada TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma doença comum que a ciência da psiquiatria, que é especialmente quem estuda psiquiatria e neurologia, dizia que era um quadro basicamente infantil. Hoje eles já trouxeram para a vida adulta. Então o que acontece? Essa pessoa tem dificuldade de fazer o foco. O pensamento corre disparado. Só que tudo isso, o Senhor visita e santifica. Porque não há nada do pecado que Ele não restaure. Louvado seja o nome dEle. Ele nos disse nas Escrituras, assim, não abram, 1 Coríntios, capítulo 2, vós, porém, tendes a mente de Cristo. Essa mente do Senhor foi plantada em nós, só que ela é uma mente infantil, porque nós nascemos de novo. Então é uma mente de um bebê que precisa ser trabalhada, que precisa ser construída dentro de nós. Porém, nós temos a mente de Cristo
capaz de pôr em ordem. Amém? Então nós precisamos dessa visitação nesse pensamento nosso. Porém, tem uma coisa a mais. Hoje descobriu-se o seguinte, as pesquisas estão bem avançadas, que o pensamento normal, você está bem. Então o teu pensamento corre numa autobande. 3 pistas que vão, 3 que vêm. Teu pensamento corre livre, leve e solto, tranquilo. Porém você passa um trauma. Vou voltar ao trauma do cachorro. O cachorro me mordeu. Estava passando na frente de uma casa, o cachorro saiu, pegou minha perna, me mordeu, e pela graça de Deus eu estou vivo. Arrancou um pedaço da minha perna. Tá bom. O que houve? Quando o cérebro passa por um trauma, no momento, eu fui mordido pelo cachorro aos 6 anos de idade, é um exemplo. Aos 55 anos de idade, eu passo numa casa e eu estou bem. Estou conversando com os irmãos, com o Jairson. Estou conversando com ele que passa na frente da casa. E o cachorro late. O cachorro late, eu pulo. O Jairson assusta, eu saio correndo, taquicárdico, assustado. Por quê? Porque o pensamento, quando ele sofre um trauma, ele sai dessa autopista e entra numa estrada rural esburacada. É instintivo. Por isso que alguns de nós não conseguem funcionar em determinadas situações. Você trava geral. Isso não é falta de espiritualidade. Isso daí é uma marca que foi desenvolvida no teu cérebro ao longo da tua formação. O Senhor vai ter que te visitar e vai ter que te santificar naquilo. Desliga para mim, por favor. Mas eu estive num acampamento de pastores e nós nos abrimos nesse acampamento. A gente reuniu os pastores, depois eu estava partilhando e a gente se abriu para poder abrir o coração e o irmão caiu no choro. Chorou, mas convulsivamente. Aí a gente foi lá, ficou perto dele, acalmou ele. Meu querido, o que houve? César, eu pus na cabeça que eu vou morrer aos 30 anos. E eu vou fazer 30 anos semana que vem. Parece uma besteira. Porém é a marca que traumatizou o cérebro dele. E ele simplesmente não conseguia raciocinar o Evangelho. Porque, como eu estou falando para vocês, o pensamento sai daquela autobande e entra numa estrada difícil de pensar. Os irmãos estão entendendo? Por isso que alguns de vocês, em determinadas situações, vocês reagem mal. Isso não é justificativa para ficar reagindo mal. Eu estou explicando o que acontece. Os irmãos estão entendendo? E o Senhor precisa nos visitar no nosso corpo físico para termos reações segundo Ele. Amém? Passei 5 minutos. Amanhã nós continuamos. Tá? A gente tem um monte de coisa para ver ainda. Então amanhã de manhã a gente continua. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos juntar de 2 em 2, 3 em 3 e vamos orar por nós. Por isso que foi ouvido, para Deus poder produzir realidade espiritual em cima dessas verdades. Vamos todos nós levantar um clamor aí, e aí eu encerro, eu oro com vocês, e aí passo a palavra para os irmãos. Vamos lá, se junta aí de 2 em 2.